Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, 14 de maio de 2021. Mais uma vez, dar graças a Deus, né? Pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? Não é isso? São muitos livramentos, né, irmãos? Também dar graças pela vida, pelo entendimento da igreja, né? O discernimento da igreja, das religiões. E por estarmos aqui procurando nos aperfeiçoar aí nesse caminho, né? Em direção à Nova Jerusalém. Vamos aqui para a nossa meditação diária, pequena meditação. Estamos aqui no 1 de Timóteo, no capítulo 3, paramos no versículo 7. O capítulo aqui está falando sobre o ministério e as suas qualidades, né? No ato da separação, né? Já falamos aí sobre os presbíteros, né? Sobre os bispos. Agora aqui ele está falando sobre o diácono, a partir do versículo 8, que ele diz que da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, né? Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também eles sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, né? Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem os seus filhos, suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha aí, irmãos, a grande qualidade da igreja, né? Coluna e firmeza da verdade. E Paulo está exortando aqui o ministério, né? Para que saibas como convém andar na casa de Deus, né? Que é a igreja do Deus vivo, a congregação do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É o mistério da encarnação, né? Mistério da criação, da encarnação, né? Da eternidade. Todos os mistérios aí, né? Algumas coisas foram reveladas, outras não, né? E que nós guardamos pela fé. Fé, o que é a fé? A fé é um dom que Deus nos deu para que nós creiamos na sua palavra, para que nós creiamos em tudo que está escrito, né? Está escrito, nós cremos. No capítulo 4 aqui, de 1 Timóteo, ele já vai falar aqui sobre a apostasia dos últimos tempos. Isso aqui é o quê? É a história do futuro, né? Digamos assim. Paulo está contando aqui, né? Lá no ano 2000, o que ia acontecer no ano 2000 não, no ano zero, no ano, sei lá, não, no ano 60, digamos. 64, né? 65, sei lá. Por volta aí do ano 60. Estava mostrando aqui para Timóteo, né? Há 2000 anos atrás, o que ia acontecer 2000 anos depois. Ou a história do futuro, né? Então ele está exortando ele aqui, né? Dizendo para ele, ó, tome cuidado aí, ó. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né, irmãos?
A gente tem visto aí a gente tem visto, né? O que tem acontecido conosco aí. Eu, principalmente, né, que já tenho mais de 30 anos que estou aqui na comunidade, né? Já vi muitas coisas aí desse tipo, né? Irmãos dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, né? Aí eles vão-se embora, né? Porque o Senhor Deus de Israel, né? Diz a palavra, né? Que quem não for sincero não fica na congregação, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha aí, consciência cauterizada é má consciência, né? É aquela consciência que fundamentalista, né, digamos assim. Os fundamentalistas eles são assim. Você diz uma verdade para eles, mas eles preferem acreditar nas mentiras, né? Preferem acreditar em pessoas que não têm credibilidade, né? Nós, porém, acreditamos no Deus vivo, né? E no seu Filho Jesus Cristo e naqueles que foram inspirados para falar a sua palavra, né? Olha aí, ó, essa consciência cauterizada, né? Proibindo o casamento, ó, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, né? O que as religiões estão fazendo aí todo o tempo, né? Proíbem o casamento e assim vai, né? Proíbe comer as coisas, né? Obrigando as pessoas a fazerem jejum, né? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, o que o Paulo está dizendo aí, né? Toda criatura de Deus é boa, né? Pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. E aí ele vai continuar falando aí no versículo 8º. Olha aqui, ô Timóteo, ó, você propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Tem muitas fábulas, né, irmão? Se a gente for ouvir as velhas, né? E os velhos, se a gente for ouvir e dar atenção às pessoas que nos rondam, as pessoas que conhecemos, nós vamos ficar sabendo de muitas fábulas profanas, né? Aí no 8º ele diz o quê? Porque o exercício corporal leva para pouco. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, né? Então a piedade, ela tem a promessa da vida presente e da que há de vir, que é o que nós queremos, né? Queremos viver em paz aqui, certo? Obedecendo a palavra, que é a maneira de nós vivermos em paz, para que possamos ser contados, né, como as virgens prudentes. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Olha aí, ó, o que Paulo está dizendo, né? Essa é a palavra fiel. Estou falando mentira, estou falando bobagem, né? É uma palavra fiel, porque ela não é minha, ela é do Deus vivo, né? É a palavra do Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha aí. Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. É aquela coisa que a gente estava dizendo, né? Que são os grupos de salvos, né? São vários os grupos de salvos, mas principalmente dos fiéis, ou seja, principalmente da igreja, que é o primeiro grupo, que são as primícias, né?
da salvação, que vão receber o corpo espiritual. Manda essas coisas e ensina-as, né? Ensina isso aí que eu estou escrevendo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olha aí, irmãos, então, ó, o ministério, ele tem que ser o exemplo, né? O exemplo na igreja, não é isso? Ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, né? Sem ser mole, né, irmãos? O ministério não pode ser mole também não, né? Sim, vamos parar por aqui, já são 11 minutos que eu estou falando. Pai seja com todos nós, até amanhã, se Deus quiser, amém. Pai seja com todos nós de novo, amém.